Chegamos ao capítulo 2, Repertório Criativo. E esse capítulo eu quero trazer de um modo totalmente diferente. Quando eu estava escrevendo essa experiência que me chegou primeiro na minha intuição, nos meus pensamentos, eu resolvi escrever cada um dos capítulos, comecei a fazer algumas anotações e eu escrevi um roteiro para cada um desses capítulos. E eu gostaria muito, como se eu estivesse conversando com você que está aí do outro lado, eu gostaria muito de ler, de trazer esse capítulo como essa conversa que eu tive com você antes de começar essas gravações, enquanto eu estava nesse processo de construção. Então vamos lá. Depois de completar experiências e abrir espaço, algo novo começa a surgir. A pergunta: o que me nutre? Esse capítulo é sobre isso, sobre olhar para dentro, reconhecer o que te move, o que te dá gosto, o que faz o tempo passar diferente. E também sobre criar esse espaço de nutrição com intenção. Porque inspiração não é mágica, é construção. Vou repetir, gente. Inspiração não é mágica, é construção. Talvez você ache que não tem repertório nenhum, ou que só é criativa quando está inspirada, o que quase nunca acontece. Talvez você ache que a sua vida é sem graça demais para gerar algo criativo. Mas a criatividade não é um talento especial, é uma relação com a vida. Essa vale a pena repetir também. A criatividade é uma relação com a vida. E todo mundo tem recursos internos. O que falta às vezes é reconhecer e ativar esses recursos. Repertório criativo é um conjunto de experiências, referências, percepções e sensibilidades que você carrega. É o seu jeito de olhar o mundo, suas vivências, memórias, curiosidades. Quando você se sente criativa, é porque esses recursos se ativam. E isso pode vir de várias fontes. Um filme, uma conversa, uma música, uma leitura, uma caminhada. O ponto é, você pode escolher o que te atravessa. Pode escolher se expor à beleza, à pausa, ao estranho, ao novo. Tudo isso alimenta o seu repertório. Criatividade não se impõe, se permite, se cultiva. E aqui entra algo essencial, a rotina inspiradora. Uma rotina inspiradora é aquela que te nutre, que tem respiração. Tem ar para você respirar, que te dá ar para respirar. Não é perfeita e nem cheia de hábitos exemplares. Mas ela é viva, é flexível e é conectada com o que você precisa viver. Agora que você começou a reconhecer o que te inspira, e é isso que você vai fazer nos exercícios, talvez apareça um medo antigo. E se isso for só uma fase? E se eu me empolgar e depois parar de novo? Porque isso acontece, né, gente? Isso acontece. Às vezes, a gente começa uma coisa e deixa pra lá. Começa uma coisa e deixa pra lá. E aí volta e retoma e deixa pra lá de novo. E isso, às vezes, a gente fica com medo de, ficar com aquela sensação de que você começa e não termina as coisas, sabe? Mas a vida é sobre isso. É sobre a gente começar e não terminar até que a gente comece e termine. Ou começar e não terminar porque justamente não era para terminar. Então, aqui também tem um convite de deixar de lado essa coisa que às vezes nos trava de entrar em contato com a nossa curiosidade, com a nossa criatividade e descobrir o que de fato a gente quer que esteja na nossa experiência, que é algo que nos nutre. Para isso a gente precisa experienciar, precisa estar lá, precisa fazer, desistir, fazer de novo, mudar o jeito de fazer e assim por diante. Então no próximo capítulo a gente vai falar sobre esse medo de começar, a gente vai falar sobre o medo de não conseguir manter e o que significa agir mesmo sem todas essas certezas. Então você não precisa ser criativa do jeito certo. Você só precisa se dar a chance de ser curiosa. Essa aqui é muito boa, hein? A gente precisa se dar a chance de sermos curiosas. Porque é muito fácil
nós nos colocarmos em um lugar de não questionamento sobre aquilo que já está posto e sobre o jeito que a gente sempre viveu e não se permitir experimentar. Inclusive experimentar aquilo que nos desconcerta, como um livro, às vezes um livro de um assunto que te gera um certo desconforto, sabe? Às vezes a gente entrar em contato com essas coisas, elas vão trazer algumas clarezas que são muito importantes, mas que só vão acontecer se a gente se abrir realmente para viver essas experiências. Então você precisa se dar a chance de ser curiosa, de se inspirar de novo, de lembrar que a vida, além desse dia a dia que a gente às vezes vive no automático, e que esse dia a dia pode sair do automático e ir para o consciente. Porque a simples forma que você organiza a sua mesa de trabalho, a simples forma que você se arruma para fazer um exercício, a simples forma que você vai para fazer um almoço, uma comida, vai para tomar um banho, tudo isso te ajuda feito de forma consciente, feito de forma intencional, te ajuda a ser mais curiosa, te ajuda a ser mais criativa, sabe? Então, às vezes é um temperinho que você coloca numa comida de uma forma diferente, é o jeito que você arruma o cabelo de uma forma diferente, depois você se olha no espelho e, sabe, dá até aquela coisa boa, assim. Então, o repertório é todo esse conjunto de experiências que contam a nossa história e que a gente escolhe a narrativa que a gente vai contar, mas ele é também a forma que a gente constrói a vida no dia a dia. Por exemplo, eu decidi ler algumas partes do roteiro que eu criei para essa experiência, me trouxe um repertório que eu ainda não tinha. Todas as experiências que eu tinha criado, de cursos, de séries e tudo mais, eu nunca li nada. E hoje eu resolvi ler. E eu gostei, porque eu senti que tinha muita coisa aqui boa, sabe? E isso é criar repertório na experiência de algo que é diverso, na experiência de algo que talvez não seja comum, ou que a gente nunca fez, ou que a gente até nunca vê ninguém fazendo, sabe? Porque a gente vai às vezes no familiar, né? Então, o convite desse capítulo e dos exercícios que você vai fazer é para que você olhe para a sua vida de um modo mais curioso e que se permita resgatar essa curiosidade inata de quando você era criança, que você criava mundos, que você queria experimentar as coisas diferentes, que você até fazia umas misturas meio diferentes de comida, sabe? Então, retomar essa vontade de experimentar sem julgamentos, sem crítica, sem achar que não faz sentido ou que é muito diferente do que você está acostumado. Esse é o convite desse capítulo. E no próximo capítulo a gente vai entender o que trava, às vezes, a nossa curiosidade, esse ímpeto de olhar com mais curiosidade para a própria vida e criar uma vida que seja mais criativa, que seja mais pulsante, mais viva mesmo. A gente vai falar sobre isso no próximo capítulo. Até lá!